Olá, boa noite. Tá no ar o Ouro Fino em Campo e hoje vamos trazer os detalhes do protocolo ouro da Ouro Fino para o manejo reprodutivo aí da sua fazenda. A gente abre o programa de hoje com a participação do veterinário Igor Mota. Igor, destaca pra gente que estratégias existem para alavancar a taxa de prenhez nos protocolos de inseminação artificial em tempo fixo, a IATF. Com relação a estratégias, né, vamos pensar em ajustes que a gente pode estar fazendo no protocolo para conseguir aumentar a produtividade, a gente tem vários. Né? A gente precisa levar em consideração qual que é a realidade da fazenda, qual que é o desafio, qual categoria que a gente está trabalhando. Né? Se eu estou falando, por exemplo, numa fêmea primípara, numa secundípara, que são animais que apresentam um desafio maior, a gente poderia estar fazendo o uso da pré-sincronização, o uso da pré-sincronização associado ao sincroforte no momento da inseminação. Então, o sincrogest injetável 10 dias antes de começar o protocolo e o sincroforte no momento da inseminação nas fêmeas que não demonstrarem cio, também acaba sendo uma estratégia bem interessante. Se a gente pensa, por exemplo, em novilhas, né? Novilhas a gente poderia estar fazendo uma indução de ciclicidade nessas fêmeas, então o sincrogest injetável ele também acaba sendo uma alternativa para a gente fazer essa indução de ciclicidade nesses animais. Aí tem alguns outros ajustes, como por exemplo, a dose do sincro-CP, né? Pensando nessa novilha, reduzir a dose para 0,5 miligrama, a duração, né, do protocolo, ou seja, o tempo que essas fêmeas elas vão ficar com um dispositivo de progesterona, são vários os ajustes aí que a gente pode estar fazendo, Márcio. A IATF ela acaba não sendo uma receita de bolo, né? Então, por isso que, se eu pudesse deixar uma dica aqui para os produtores, para os pecuaristas, é procurar realmente um consultor da Ouro Fino, né? Um consultor da Ouro Fino que está no campo, que está aí ao lado de vocês, para a gente conseguir desenhar a melhor estratégia de acordo com o desafio, de acordo com a realidade da sua propriedade. Com relação às vantagens da IATF, a gente tem redução do período de serviço, né? Consequentemente, a gente vai ter também uma redução no intervalo entre partos. A gente tem a possibilidade de ter o incremento genético por conta da inseminação artificial. A gente tem essa questão, conforme eu comentei com vocês, que é a mais importante, que seria realmente da gente dar chance para essa fêmea se tornar gestante numa época mais favorável, né? Que seria realmente no início da estação de monta. A gente tem também a questão da homogeneização dos bezerros, né? Então, os bezerros oriundos da IATF, eles são bezerros que são mais valorizados quando comparado aos bezerros da monta natural, justamente por conta do ganho genético que esses animais apresentam. Além de toda a programação da fazenda, né? Otimização de mão de obra, então são inúmeras as vantagens que a gente tem quando a gente utiliza a IATF. Quando o produtor ele deixa de utilizar a IATF, né, e volta a utilizar somente a monta natural, esse produtor ele vai ter um prejuízo enorme, né? Por quê? Se a gente for pensar, essa vaca de corte no pós-parto, ela apresenta um anestro pós-parto muito prolongado, né? Então, uma dormência reprodutiva, e isso faz com que esse animal ele não tenha capacidade, né, de se tornar gestante com o touro já ali no início da estação de monta. Ele vai emprenhar, só que ele vai emprenhar mais tarde. Isso faz com que a gente tenha uma maior proporção de bezerros nascendo no final da estação de monta, né? Na estação de nascimento, o que não é legal, né? O ideal é que a gente consiga ter uma maior taxa de prenhez no início da estação de monta para que a gente consiga produzir o bezerro do cedo, que é o bezerro mais rentável. Obrigado, Igor, pelas suas informações, e qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a gente por esse telefone que aparece agora na sua tela, é o 016 35 18 20 25. A gente faz agora um rápido intervalo, mas já estamos de volta com muito mais. Quem trabalha no campo sabe que o momento do parto é muito esperado, mas que pode trazer algumas complicações. E o que nenhum produtor quer ver é isso. De um lado, a vaca debilitada e prostrada, e do outro, o bezerro fraco e com diarreia. A desidratação é muito comum no campo, mas o que poucos sabem é que se ela não for rapidamente diagnosticada e tratada, pode comprometer seriamente os resultados na fazenda.
A Safeeds, em parceria com a Ouro Fino Saúde Animal, oferecem ao mercado uma solução completa para a desidratação. Hidrate Fresh e Hidrate Up são hidratantes orais desenvolvidos para auxiliar em qualquer fase da desidratação. Além de oferecerem praticidade na administração, por serem altamente palatáveis e efervescentes de fácil diluição, os hidratantes se destacam pela sua composição. Hidrate Fresh e Hidrate Up possuem composição rica, atualizada, altamente tecnológica e uma das mais completas do mercado. Hidrate Fresh é um hidratante energético concentrado que garante uma excelente recuperação da vaca no pós-parto. Hidrate Up é um isotônico que auxilia na desidratação do bezerro, restabelecendo rapidamente a normalidade e recuperando a hidratação. Não deixe a desidratação comprometer os resultados da sua fazenda. Garanta a disposição do seu rebanho com Hidrate Fresh e Hidrate Up e procure um consultor Ouro Fino. Os primeiros relatos da circovirose são de 1990. Se não controlada adequadamente, a doença causa perdas econômicas significativas. Em 2000, o circovírus suíno tipo 2 foi isolado em rebanhos brasileiros por pesquisadores da Embrapa. Em 2003, houve a primeira grande mudança de genótipo com o PCV2B se tornando mais prevalente do que o PCV2A. Em 2012, o PCV2D passou a ser detectado em diversos casos clínicos em rebanhos vacinados. As vacinas comerciais foram disponibilizadas a partir de 2004 e em 2007 foi lançada a primeira vacina no Brasil. Todas foram produzidas a partir do PCV2A. Em razão do alto impacto econômico causado pelo PCV2, o uso de vacinas se difundiu rapidamente pelo mundo. No entanto, a partir de relatos de falhas vacinais, iniciou-se o debate sobre o envolvimento de diferentes genótipos de PCV2 nestas falhas. No Brasil, um estudo analisou o isolado de PCV2 de rebanhos da região sul, que apresentaram falha vacinal entre os anos de 2014 e 2015. Em todos os casos foi detectado o PCV2B ou PCV2D. A evolução do circovírus suíno observada em todo o mundo indica que o processo de prevenção e controle deve ser dinâmico. Alinhada à necessidade de evolução das ferramentas para prevenção e controle do PCV2, a Ouro Fino desenvolveu a SafeSUI Circovírus, a primeira e única vacina do mercado brasileiro produzida a partir do PCV2B. Utilizando tecnologia recombinante em baculovírus, a SafeSUI Circovírus oferece proteção segura, eficaz e atualizada contra os genótipos de PCV2 mais prevalentes no Brasil. Na tecnologia recombinante, o baculovírus produz proteínas PCV2B que são purificadas e utilizadas como antígeno da SafeSUI Circovírus. O adjuvante utilizado na vacina SafeSUI Circovírus é um polímero aquoso que atua estimulando o sistema imune em duas fases: estímulo imediato através de antígenos livres no meio e efeito depot, que proporciona a liberação lenta dos antígenos. A SafeSUI Circovírus é capaz de estimular de forma consistente o sistema imune do suíno e induzir a proteção. O fato de usar proteínas do PCV2B permite que o antígeno da SafeSUI Circovírus possua maior semelhança com o PCV2D circulante, quando comparado às demais vacinas PCV2A. Desta forma, a vacina induz maior produção de anticorpos neutralizantes contra o PCV2D do que as vacinas convencionais PCV2A. Além disso, reduz a viremia e as lesões causadas pelos vírus nos tecidos linfóides em infecção experimental pelo PCV2B. SafeSUI Circovírus. A definição de vacina contra a circovirose foi atualizada. Estamos de volta com o Ouro Fino em Campo. E vamos falar agora sobre a criação de bovinos da raça Sindhi. Conhecidos pela rusticidade e dupla aptidão, esses animais são a aposta de uma fazenda no interior de São Paulo. Agronegócio para mim é o ar que eu respiro. O Cesário Castilho, essa marca é desde 1876. Ela vai passando de geração para geração.
E eu fui agraciado de ela chegar em mim. E eu dei continuidade ao trabalho da família. A nossa história, ela sempre foi no agronegócio. Nós nunca tivemos uma atividade paralela ao agronegócio. Essa marca, o meu bisavô tem o maior orgulho. Ele morreu com 36 anos, desbravando o sertão de Chagas. Então ele deixou uma história, um nome. Apesar de ter morrido novo, ele deixou uma cultura do agronegócio e a gente vem preservando. O Sind sempre fez parte da família Castilho e todas as propriedades no passado precisavam o desbravamento. Isso aqui era tudo floresta, era mato, não tinha vacina, não tinha sal mineral, não tinha os recursos que tem hoje. E a raça Sind foi a raça que mais se adequou àquela realidade que era. Precisava de animais que produzisse leite, produzisse carne, fosse rústico, resistente a doenças. Então, ele ajudou muito a família toda, nesses anos todos. Na década de 80, meu tio fez algumas parcerias e ali começou o Sind a se expandir. Então, a raça Sind, ela teve vários momentos e um momento que talvez ela mais importante foi o retorno do Sind nas pistas de Uberaba, que foi em 2005. Em 2005 eu fui convidado para levar um casal de bezerro em Uberaba. De 2005 para cá a raça só cresceu porque eu venho fazendo divulgação, eu fiz um melhoramento genético na carcaça, na produção de leite, na fertilidade, abates técnicos. Então todos os programas de melhoramento da BCZ eu participo. E isso fez com que a raça chamasse a atenção de outros criadores de outras raças e muitos entraram experimentando o Sind. E muitos que experimentaram hoje são criadores de Sind. E hoje o Sind é comprovadamente uma raça de dupla função. Por quê? Porque todas as pessoas que estão usando o Sind nas vacas leiteiras, mestiça ou holandesa, as filhas estão dando muito leite. E qual é a vantagem? Ele tem um bezerro de qualidade para vender também. Nós obtivemos a maior parte dos grandes campeões. E então, como a gente tem um rebanho maior, eu tenho assim o conhecimento, porque eu sempre acreditei que o Sind um dia poderia chegar onde está chegando. E eu sempre fui persistente, eu sempre trabalhei em cima da verdade, muita fé, muita determinação. Eu fui criado com animal desde pequenininho. Até 8 anos eu não conhecia muito cidade. Meus amigos eram os bichos. Eu aprendi a lidar com os animais, não só gado, cavalo, cachorro, porque é a sua energia que você passa e ela volta. Então você tem que tratar o animal com muito carinho, com muito respeito, para ele sentir o prazer que você chega perto dele. E é isso que os meus animais devolvem para mim. Quer rever essa e outras reportagens? É só acessar o nosso canal no YouTube, da Ouro Fino Saúde Animal. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para ficar por dentro de tudo. Essa edição do Ouro Fino em Campo fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.